Fantasia é um gênero muito nichado no Brasil. Não é estudado nas escolas, às vezes não é considerado literatura de verdade. Alguns autores escutam que fantasia não vende no Brasil. Esse episódio é sobre de onde vem essa ideia e o que ela nos custou. O Brasil tem uma tradição literária fortíssima. Machado de Assis, Clarice Lispector, Jorge Amado. Realismo, modernismo, literatura social. Essa é a régua com que a literatura brasileira se mede. E fantasia, especialmente a romantasia, não cabe nessa régua. Não foi incluída. Foi tratada como entretenimento de segunda categoria. Nosso prêmio mais tradicional, o Jabuti, por décadas nem teve categoria para ficção científica e fantasia. Quando Lucas Mota venceu em 2022 com Olhos de Ixel, uma distopia cyberpunk brasileira, foi histórico. A categoria ficção científica e fantasia é nova no Jabuti e ainda não tem o mesmo peso histórico das outras categorias. A maioria de nós aprendeu na escola que literatura de verdade é difícil, densa, realista. E se a gente gostava de fantasia, era a leitura paralela, nunca a leitura principal. Eu aprendi a gostar de fantasia apesar da escola, não por causa dela. Eu formei faz um tempinho, mas eu não me lembro de nós tratarmos de fantasia em nenhum momento nas nossas disciplinas de história. A gente trabalhou vários romances, houve várias indicações de obras clássicos antigos, medievais, bastante Brasil Império, mas eram coisas ligadas ali ao momento histórico que nós estávamos vivendo e as funções sociais que desempenhavam na época. Em religiosidades havia algo mais próximo do que a gente entende por fantasia, mas ainda era bastante distante. Nunca houve nenhum tipo de desvalorização da fantasia em si, mas também não tratamos sobre ela. Talvez não estivéssemos no momento de fazer aquilo, talvez não deram espaço para aquilo, não sei dizer, mas hoje eu olho para o curso de História e acho que há espaço para fantasia lá, principalmente. Olha, eu nunca vi ninguém tratando literatura fantástica diferente de outros gêneros. Então, para mim, sempre foi tratado como literatura séria, igual a qualquer outro tipo, qualquer outro gênero de livro. Mas acho que também tem a ver com o meio em que você cresce. Eu cresci rodeado de livro de fantasia, romance policial, suspense. Então, para mim, sempre foi normal. Se a pessoa não leva gênero de fantasia a sério, para mim, ela não entende o conceito de fantasia literária como um todo, ou simplesmente não é algo que interessa a ela. É mais por ela falta de conhecimento ou de tentar conhecer mesmo. Durante muito tempo, as grandes editoras brasileiras apostaram um pouco em fantasia nacional. Traduziam muito. Tolkien, Martin, J.K. Rowling, mas publicavam um pouco do que era escrito aqui. A mensagem implícita era: fantasia boa vem de fora. A nossa não é boa o suficiente. O concurso Livros do Futuro do TikTok foi o primeiro sinal de grande mudança. Em janeiro de 2026, essa rede social fez parceria com a HarperCollins, Globo Livros e Galera Record para publicar 3 autoras independentes brasileiras de fantasia e romance. Isso não existia antes. Nunca chegaram em mim para diminuir o que eu escrevo, e eu nunca tive vergonha de escrever fantasia, ou senti que precisava justificar a minha escolha de escrever fantasia. Mas eu sabia que ia ser difícil de vender. Aqui na minha cidade, só conheço mais uma escritora de fantasia e outro de ficção científica. Somos minoria aqui. A maioria das pessoas já leu fantasias gringas, mas quando você fala de autores nacionais de fantasia, a coisa é diferente. E acho que isso, de alguma forma, afeta a gente, porque desanima um pouco. Nos últimos 3 anos, algo mudou. Não nas escritoras tradicionais, nas redes sociais. O BookTok brasileiro criou um espaço onde romantasia, fantasia e romance
são tratados com o mesmo entusiasmo e profundidade que qualquer outro gênero. Leitoras discutindo world building, construção de personagem, arcos narrativos, com a seriedade que a crítica literária tradicional nunca deu a esse gênero. O trabalho da Gil Domingues, da Marina Dutra, da Ariane Castelo e o sucesso que elas obtiveram com seus livros aqui no Brasil é uma coisa que anima muito, que abre caminho para a gente. Quando eu publiquei A Herdeira e o Pirata de forma independente, eu não sabia exatamente o que estava fazendo. O livro já existia e eu queria publicar. Eu sabia que o livro precisava existir, independente da permissão do mercado. E cada leitora que me escreveu depois foi uma confirmação que o preconceito mente. O Brasil acredita em dragões e gatos mágicos. Ele só não sabe disso ainda direito. Fantasia não é literatura de verdade? Literatura de verdade é qualquer história que toca alguém de verdade. Ponto. Por que não escreve algo mais sério? Criar um mundo inteiro do zero, com leis próprias, personagens com psicologia complexa e uma narrativa que sustenta tudo isso é sério bastante para quem gosta. E isso é o suficiente. Isso não vende no Brasil. Vende. Eu posso não vender muito, mas tem quem venda. A pergunta que eu deixo para você hoje não é: o Brasil acredita em fantasia? A pergunta é: você acredita no que está escrevendo, mesmo quando ninguém mais acredita ainda? Porque é exatamente aí que o livro começa a existir de verdade. No próximo episódio, eu vou abrir o documento do volume 2 ao vivo. Vou mostrar como é o processo de construção de mundo quando você está escrevendo o segundo livro de uma história que já tem leitoras esperando. E vou ser honesta sobre o que é mais assustador nisso tudo.